Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast. Hoje estamos com a Carol Bossi, proprietária da Pasta Nobre. Cá, muito obrigada por aceitar, por vir aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada pelo convite. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz hoje, quanto tempo já tem sua empresa. O pessoal já conhece aqui do podcast, né? Que a gente sempre fala de vocês, mas é bom você contar pra eles também. Eu sou a Ana Carolina Bossi, mais conhecida como Carol Bossi. Sou engenheira de alimentos como formação e há 20 anos atrás a gente abriu a empresa Pasta Nobre, que tá até aparecendo aí no fundo aí da tela. E a gente tá aí nesse mundo de empreendedorismo, de desafios, que não é fácil. Você que é mentora aí de um monte de empresárias aí, sabe que hoje os desafios são grandes, enormes. Então a gente, na realidade, a minha irmã é formada em nutrição, né? E nós duas juntos nos juntamos para abrir a Pasta Nobre, que é uma empresa aí fantástica. Muito bom. E, Ká, o que motivou você a iniciar a Pasta Nobre? Você sabe assim? Teve alguma coisa que você falou, vou começar com isso? Na realidade, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de alimentos, bem grande por sinal. E aí eu falei, gente, porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem muito aquele mundo perfeito, né? A teoria é uma coisa, mas a prática é totalmente diferente. E aí eu falei assim, meu Deus, que mundo diferente! Aprendia todo dia, foi muito uma escola assim, bem intensa, porque era um frigorífico. E frigorífico, assim, não é fácil. Eu falo que só quem trabalha em frigorífico para saber. Porque é um ambiente pesado, é úmido, é morte, querendo ou não, de animais. Então, assim, não é fácil. Sim. Precisa de muito psicológico, muita força de vontade. Mas eu falo que tudo tem um porquê. E foi lá que eu conheci o meu marido, né? Ele era o gerente de produção dessa empresa. E eu era gerente de qualidade. Então, mas assim, serviu de aprendizado. Só que quando eu saí de lá, eu falei assim, gente, eu não quero mais trabalhar em empresa. Eu quero abrir o meu negócio. Que legal. Já peguei aí bastante experiência, bagagem. E foi aí que eu falei assim, olha, o que eu sei fazer? E a vida inteira, os meus pais tiveram rotisserie em São Paulo. E eu acabei desde criança trabalhando com eles e falei, nossa, vou abrir um negócio meu mais ou menos parecido, só que eu não queria trabalhar de sábado, de domingo, porque assim, eu nunca tive os meus pais comigo no sábado e no domingo, porque era muito intenso. Então eu falei, eu vou abrir uma indústria onde eu forneço para os hotéis, buffets e restaurantes. Que legal. Que eu entregue e que eu possa ter um momento com os meus filhos que eu não tive na minha casa, entendeu? Você que vai ser mãe agora, é muito importante esse momento de família. Faz falta, né? Faz, com certeza. Então, assim, eu tinha muito claro o que eu queria. Então, eu queria, assim, não, vou trabalhar durante a semana e de final de semana eu quero ter um momento com a família. E foi aí que eu abri a Pasta Nobre, comecei a visitar os hotéis, os buffets, restaurantes. E foi assim, um passinho de cada vez. Que legal. E falando disso, de toda a sua trajetória, tem algum desafio que você poderia compartilhar com a gente que você já superou? Que você fala assim, nossa, Má, isso daqui pra mim foi desafiador, porque às vezes tem alguém que tá assistindo, a pessoa olha e fala assim, nossa, olha, tudo que ela construiu, 20 anos... parece que é fácil, né? Que foi assim, né? Que ficou tudo pronto. Mas como você mesma disse, são vários desafios, né, Ká? Tem algum que você poderia compartilhar com a gente? Então, no começo, o grande desafio, eu falo assim, hoje o erro das pessoas que abrem estabelecimentos ou empresas, o que acontece? É querer o negócio rodar muito rápido. Sim. E existe
uma trajetória, que no começo, por exemplo, era eu e um funcionário só. Sim. Eu fazia entrega, eu fazia faturamento, eu fazia tudo. Por quê? Não tinha. Hoje eu tenho um departamento para cada coisa na empresa, tudo divididinho. Mas no começo não, você tem que fazer tudo. Sim. Então o desafio era, gente, fazer entrega com caixa. Tanto que assim, eu tenho. Olha aqui pra essa pessoa. Não, exatamente. O pessoal vê aonde você chega, mas não vê tudo que você passou, né? o que passou. Não é fácil. Porque um negócio novo, você precisa ter muita energia naquilo. Sim, muita, né? E assim, fazer um pouco de tudo. Tanto que eu fazia entrega, eu fazia o pedido, eu visitava cliente. Então esse é o desafio do começo. E até hoje você é muito engajada, né, Cá? Ah, sim. Você Mas é muito... hoje, graças a Deus, a gente tem aí pessoas de confiança que tem os departamentos. Então é diferente, né? Mas para chegar, são 20 anos, né? Sim. Não são Não é 2 meses, 2 meses que o negócio vai... Que legal. Então, assim, o desafio do começo foi esse. Depois foi, eu acho que o grande segundo maior desafio é pela pandemia, né? A pandemia foi um desafio, acho que foi desesperador. Sim. Porque, não sei, lembra, você estava muito presente nessa época também. Porque do dia pra noite, Foi. sem cliente, sem parou, nada, né? parou tudo. Então esse foi um grande desafio que foi assim crucial, tanto que assim a gente até tinha 20 anos e uma pandemia não é pra qualquer um, né? não foi fácil, eu falo, e ainda os meus clientes foram os primeiros a pararem, porque era hotel, buffet e restaurante. Nossa. E os últimos A a voltarem. voltarem, porque era aglomeração, né? E teve alguma sacada que você teve desse tempo que ajudou a Pasta Nobre? Sim, foi a venda dentro dos condomínios. Hoje tem muito mercadinho dentro de condomínio, verdade. mas naquela época não tinha. Não tinha. Então, eu fui muito rápida no quê? Em colocar um freezer em cada condomínio na casa. Então, eu falava assim, ó, pessoal, tem alguém que mora no condomínio tal? Nos grupos de WhatsApp mesmo. Eu preciso de alguém que possa colocar um freezer em casa. Aí eu colocava um freezer na casa dessa pessoa, abastecia esse freezer e essa pessoa vendia pro pessoal do condomínio, que não estava saindo de casa, né? Legal. Boa ideia. Então foi... E abrir, porque antes a Pasta Nobre não vendia para CPF, só vendia para CNPJ. Eu tive que abrir para CPF. Porque foi o CPF que segurou a onda, né? Que segurou a onda. Uau. E, Ká, a gente, muito bom que você trouxe esses desafios e é muito legal pra gente ouvir, porque quando realmente a gente olha, a gente fala, deve ser fácil, né? Toda a estrutura, tudo mais, mas não é. E teve alguma estratégia, então você trouxe essa estratégia da pandemia, mas fora da pandemia, qual foi uma estratégia que você sentiu assim, cara, foi isso aqui que ajudou a Pasta Nobre a crescer? Ou, às vezes não é só uma coisa, né? São várias coisas, mas eu vejo que você sempre foi bem forte também nessa questão do comercial, do relacionamento. Se você puder falar um pouco disso, assim, do que você fez para poder crescer. O networking, assim, eu acho assim, incrível. Isso é uma coisa que você tem a missão, né? Porque é impressionante como você conecta pessoas, né? Quantas pessoas cá, tem uma pessoa que talvez você faz essa ligação, né? E eu percebo que isso eu participei de alguns grupos de network, inclusive agora eu vou voltar para isso porque é muito importante. Você não pode deixar nunca esfriar. É verdade. Tem algumas pessoas que têm a missão, que têm essa facilidade, vamos dizer. Para você, eu vejo que é muito natural. Eu fico, por exemplo, você fica na minha cabeça. E aí quando eu vejo alguém que eu vejo que vai dar certo, a caixinha abre, eu falo, opa, vou passar o contato já. E é muito legal, né, Ká? Porque eu vejo, a gente tem um relacionamento de alguns anos já também, né? Sim, que a gente se conhece. Exatamente. E você me conheceu fazendo outras coisas até quando eu tava começando, né? Exatamente. Eu acho que você me viu também crescer, né? Muito. E foi muito legal. E a Ká é uma pessoa que eu posso falar aqui pra vocês que tudo que eu precisei... Você sabe que eu acho que eu não te contei isso. Tô pensando agora, não sei se eu te mandei esse áudio ou se eu sonhei com isso, vou contar agora no podcast, olha que doideira. Você foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim quando eu comecei a fazer toda a parte de marketing, lembra? Total.
que você falou, não, vai dar certo, e você ainda falava assim, mas isso do comercial pra mim, né? Pra colocar, pra incentivar. Não, você sempre teve ideias muito inovadoras. Eu fico assim impressionada, porque você, quando eu te conheci, você era muito nova. Muito nova. Né? Ainda é, lógico. Sim, Mas assim, foi há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. E você sempre com ideias super inovadoras, sempre antenada e sempre conectando. E daí eu falo assim, nossa, uma coisa que eu fiquei muito assim, que é muito nítido, que eu falo que isso pra mim é muito importante, que é um ciclo do dar e receber. Sim. Eu falo, às vezes a pessoa só quer o Sugar, crédito. E tem que entender que a vida é débito e crédito. Não é Os só dois, crédito, não tem como só ter um cartão. Não. Entendeu? Só crédito. Não, tem o débito também. Sim. E assim, e uma das coisas assim que eu acho muito interessante é esse ciclo. Ele tem que, rodar. Quanto mais você ajuda os outros, mais você recebe. Sim. E é muito legal, porque eu senti muito isso de você, e eu acho que é recíproco, né? Porque a gente continua juntas aí. Exatamente. E foi uma das coisas que eu sempre olhava pra Carol, né? Eu falava assim, nossa, olha que legal, olha onde ela chegou. E sempre também como uma inspiração, né, Cá? Porque a gente que é mulher, a gente sabe das dificuldades do mercado. Você tá num mercado, que é a parte da indústria alimentícia, que também é desafiador, né? Nossa. Hoje, mais fácil, a gente é boa também, você se posiciona, eu também me posiciono. Então a gente não recua, né? A gente vai pra cima. Então também tem essa parte. A vida, a experiência passa a tornar a gente mais forte também, os desafios, né? Eu já tive desafios, já quebrei também, não com a Pasta Nova, mas com outras empresas. E não tenho vergonha de falar, porque a nossa vida... Quantos não você já recebeu? Quanto eu também já abri empresa, já fechei. A vida é isso, não é só se dá bem, se dá bem, se dá bem, se dá bem. Não, é importante também cair, levantar. Mas pra mim, eu lembro muito que do último MR Talk, que foi o maior de todos que a gente fez, né? Com 272 pessoas. E pra mim, uns dias antes, me veio muito você. Eu falei assim, cara, como a vida é boa. Porque a gente voltou, né, com a nossa parceria nesse evento. E eu falei assim, olhando pra trás, eu falei, nossa, como uma coisa lá atrás vai abrindo as portas, querendo ou não, de ideias, né? Sem querer, a gente vai abrindo as ideias e a gente vai falando, não, vai dando certo. Aí depois você olha pra trás e fala, nossa, olha tudo que eu passei, né? Exatamente. E o que eu vejo, assim, que a gente é parecido é a coragem. Porque, assim, muita gente não... Eu via você naquele evento, eu falei, gente, tem que ter coragem. É muita porque, coragem. Assim, é muita se expor, gente né? se expor, ainda mais grávida nesse momento que você tá. Não é. E eu falei assim, gente, eu acho que o grande também segredo de um empresário é ter coragem. Porque assim, são muitos desafios. A gente tem que dar a cara para bater. É legal você cair, levantar? Não, mas às vezes você tem que dar a cara para bater, porque faz parte. Enfrentar os problemas, desafios. Você não pode ter medo. Não. E eu vi você na frente daquele multidão de mulheres lá, de gente. Eu falava, gente, tem que ter coragem. Isso, né? Subir no palco grávida com... Eu olho pra mim, às vezes até eu penso isso de mim. Eu falo, cara, eu tenho muita coragem. Tem. Porque quando a gente se expõe dessa forma, né? E até muita gente fala, nossa, mas você trabalhar com mentoria também é uma questão de coragem. Porque você lidar ali com o sonho da outra pessoa, ou com críticas, ou que o pessoal tem muito preconceito também, né, Cá? Com isso de mentoria, coach. A galera tem preconceito, porque tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Mas aí eu sempre volto e eu falo, por que eu tô fazendo isso, né? Eu acho que é muito você, né? Por que você vai seguir? Por que a gente vai continuar? Porque é algo maior que nós, que a gente, né? Não, quando é missão de vida, mesmo que você fale assim, não, vou parar. Não, te esfrega na cara, assim, de uma maneira que você não tem como recuar. Não. Vai te empurrando. Então você vai indo, né? E você vai, é um fluxo, porque é missão, é o que você falou, é algo maior, algo sobrenatural, não tem muito o que explicar. Não tem como. Às vezes a razão não explica tudo. E você foi acontecendo. Foi. A hora que eu vi, eu já tava... Você no palco. No palco. Aquele monte de gente. Um monte de gente. Parece doido falar isso, mas é isso. É que é muito... Não tem explicação, né?
E, ô Cal, o que você sente do mercado, né? A gente vê ali, 20 anos é como a gente falou, não são 2 meses. Você já passou por várias questões, desde a parte da economia, né? E desde o comportamento do ser humano, que muda também, né, em 20 anos. O que você sente pro futuro, assim? Você sente que tá mudando muito rápido? A gente chegou aqui nos bastidores conversando que você estava estudando sobre IA, né? Isso, exatamente. Essa semana eu participei. A gente tenta se atualizar. Logicamente que a velocidade, assim... Tá muito rápido, de né? transformação não era igual a 10 anos atrás, né? E assim, Mudou a muito. minha geração é uma geração que ainda anotava no caderno, né? Veio de uma geração que a gente fazia reunião escrevendo. E hoje, assim, eu fui nesse treinamento, eu voltei meio chocada. Porque, assim, a IA veio para ficar, então a gente tem que... Não, vou resistir. Não tem como, entendeu? A gente tem que acompanhar. Só que a velocidade da mudança tá muito rápida. Então, até o cara do Google falou assim... Gente, isso é o que eu tenho de informação hoje. Amanhã tipo assim, 2025. Daqui 3 meses, eu não sei se a palestra que eu tô fazendo vai valer de alguma coisa. Uau. Porque assim, o Google mesmo tá mudando muito rápido. Então, tudo. Então, Tudo muito isso rápido. me preocupa um pouco. Né? Eu sei que é um pra gente se caminho... adaptar, né? Eu sei que é um caminho sem volta, porque a gente precisa hoje da tecnologia, principalmente por causa da mão de obra, porque o meu é linha de produção, né, Má? Então, assim, linha de produção não tem, né? Eu quero trabalhar home office. Não tem como. É linha de produção. Então, a gente tem que ter a ajuda da tecnologia, não tem como. Por outro lado, essa velocidade que está acontecendo me preocupa um pouco. Sim. Porque tá tudo muito rápido. Sim. Então, é verdade. Agora ver, né, o que vai ser. Tô correndo atrás, temos que nos atualizar. Eu tenho até um pouco de dificuldade, só que eu falo, não adianta eu falar, tenho dificuldade, vou negar isso. Não tem como negar. Não. Então aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Entendeu? Nossa. Aceita que dói menos. Vê o que dá pra fazer, né? E vê o que dá pra fazer e corre atrás, porque também senão a gente vai ficando desatualizado do mercado. E aí vai caindo, né? Exatamente. Verdade, cara, muito bom. Legal. Hoje, tem algo que você faria diferente se você pudesse recomeçar ou você faria tudo do mesmo jeito? Uma das coisas, eu falo assim, que é muito importante para o empresário ter 2 gestões andando junto. Tá. Gestão de processos e gestão de pessoas. São 2 coisas que tem que andar. O que eu percebi? Que às vezes eu investia muito em gestão de pessoas e esqueci o processo. E às vezes, vamos investir muito em processo e esqueci um pouco as pessoas. Tipo um equilíbrio, então. Isso. Eu acho que o maior equilíbrio é entre essas 2 gestões. Eu acho que eu focava muito em uma e esqueci um pouco da outra. Aí corria atrás do prejuízo que você... Sabe aquela coisa? Agora temos que focar em processo, porque tá desatualizado. Corria, esquecia de pessoa. Então eu acho que assim, andar um pouco mais equilibrado essas 2 gestões, que eu acho que é super importante para um resultado na empresa. Que legal. Então isso eu acho que eu mudaria. O que mais que eu mudaria? Eu percebo também uma dificuldade que eu tenho é esse controle. Hoje é tudo dados. Sim. Então a gente tem um sistema que tem dados, mas o controle desses dados. O que você fazer? Porque assim, tá bom, relatório. Né? Tem relatório, milhões de relatórios, milhões de números. Sim. Tá, mas o que... Eu acho que essa gestão dos dados, tanto hoje de proteção dos dados. Então, por exemplo, hoje uma pessoa entra lá, pega lá uns dados, se quiser sair com aquilo, salvar. É um risco, né? É um risco. Isso é uma coisa que a gente ponto. Hoje precisa cuidado. prestar mais atenção, sabe? Tem muitos dados, mas eu acho que hoje falta um pouco da proteção desses dados. Boa, tá. Ponto bem importante. E hoje, se uma pessoa chegasse do seu lado aqui e falasse assim, Carol, eu tô começando, qual conselho você me daria? Vamos supor que alguém sentou do seu lado, o que a Carol poderia falar para essa pessoa? Primeira pergunta que eu iria falar para ela: como você encara um problema? Boa. Desde na tua casa, em tudo.
Porque assim, a pessoa que se desespera com qualquer problema que acontece, Tá bom, né? desculpa, não serve para ser É empresário. verdade. Tem que Ela ser sincero, né? não tem. Então, por exemplo, tem uma super amiga minha que ela fala assim: eu não gosto de lidar com pessoas. Eu falo pra ela: não abra um negócio. Não abra. Porque se você não sabe lidar com pessoas, não adianta. Vai trabalhar com IA, no computador, atrás de uma tela. numa empresa, porque não adianta. Então, assim, gostar de pessoas. A Legal. pessoa que abre um negócio tem que gostar de pessoas. Sim. O mínimo. E de resolver problemas, E né? de resolver problema, gente. Porque a pessoa começa a se desesperar por qualquer coisinha, qualquer problema que aparece na vida. Sim. Essa não tem perfil. Sim, é verdade. Porque o empresário, ele só é todo dia. Todo dia. Todo dia ele tem que resolver um problema. E assim, encarar, apareceu plano A, plano B, plano C, ele tem que ter isso. Sim. Tá, esse problema apareceu, vou resolver. Como? Eu tenho esse plano, eu tenho esse plano, eu tenho esse plano. Agora, a pessoa que, foca no problema e não foca na solução, desculpa. É verdade. Ela E isso não é um fator serve. crucial que todo mundo precisa ser puxado a orelha toda hora, sabia? Porque eu tenho uma característica que eu gosto bastante de pensar, igual você falou. Na minha cabeça, é bom e ruim isso, tá? Vivo resolvendo isso na terapia. Porque eu já começo antecipadamente já prever tudo que pode dar errado. E se? E aí depois eu já trago todos os planos de solução pra tudo que pode dar errado. É meio bizarra a minha cabeça como ela funciona. Então, Porque daí você vai muito para um futuro que às vezes você vai nem gastar uma acontece. energia o que é de pensamento, de ação que nem vai acontecer, né? exatamente. Só que a parte boa é que eu acabo prevendo muita coisa pra Quando chega já você tem a resposta. tá tudo Tá planilhado. tudo planilhado, tá tudo planejado. Então eu brinco que eu evito muito os problemas. Mas ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio pra poder não, ter calcular todos os riscos, né, ali. Exatamente. Mas acho que na vida a gente sempre vai ter esses dois lados, mas o que você falou é muito verdade. Eu acho que de tudo que eu já consegui construir até hoje foi muito de, resolver o problema e não ficar choramingando. O que eu percebo muito é assim, como a pessoa encara e enxerga, porque tem pessoas que tendem a ir pro lado do pessimismo. Sim. E tem pessoas que tendem a ir para o lado do otimismo. Isso faz uma diferença. Faz. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa que foca, o problema, e vai contar para alguém, e conta do quê? Do problema. E tem a pessoa que já vai, tem Nem colaboradores. Fala, já resolveu toda hora. Então, tem colaboradores meus que é impressionante, porque eles já estão acostumados a lidar comigo. Quando chega com um problema, eu falo assim: e aí, já trouxe o que... Você sabe o que eu vou pedir, né? Porque quando a pessoa traz o problema para minha sala, eu falo: você já trouxe a solução? Eu falo assim pro colaborador. No começo, eles ficavam assim, né? Não, mas eu vim aqui te contar. Não, eu sei. Mas você já trouxe a solução? Porque só entra na minha sala, e lá os meus colaboradores já sabem. Só entra na minha sala com o problema E uma solução. e com a solução. Não adianta só entrar com o lado ruim. Sim. Todo lado, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Então, assim, e aí eu comecei a desenvolver isso neles. Tá, pode trazer o problema, porque eu sou, querendo ou não, a diretora da empresa. Sim. Mas e aí, a solução você trouxe também? Porque daí nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir o problema ou vamos já discutir a solução? Sim. E, Oká, isso que você faz, eu não sei se alguém já te falou ou se você já percebeu isso, mas é ser líder, né? Porque parece que não, mas eu vejo que uma boa líder, ela desenvolve as pessoas. E como você está fazendo essa simples pergunta, e eu acredito que as perguntas são algo que desenvolvem muito a gente, né? Eu me questiono muito toda hora e eu gosto de questionar as pessoas também. Então, quando você traz essa simples pergunta de, você trouxe a solução, você está desenvolvendo a pessoa não só para o trabalho, mas para a vida. E pode ser que ela não esteja percebendo, só que ela vai mudar completamente, né? E é um treinamento isso, né? Muito legal. E assim, eu mudei também, tá, Má? Não é que eu sempre fui assim, eu fui atrás, eu mudei muito depois dos últimos cursos que eu fiz de física quântica. E eu vi você se desenvolvendo muito nos últimos anos mesmo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, na pandemia, eu não vou negar, eu me desesperei,
Só que daí eu falo assim, nossa, a pandemia foi uma virada de chave para mim, porque ao mesmo tempo que eu quebrei uma empresa, que eu fui pro lado negativo, Sim. só que foi também uma virada de chave. Sim. Por isso que eu falo, às vezes é necessário você cair. Sim. E volta mais forte. Né? Exatamente. Melhor. Porque o gráfico da vida não é só subida. Não tem como. Não existe. E quando a gente entende isso, fica tudo bem também, né? E quando eu fiz o curso de física quântica, isso não é balela. Esse negócio de você... A importância de não ficar falando... tanto que meus filhos sabem. Eu falo, palavra tem poder. Sim. Então, assim, lá em casa, quando alguém começa a reclamar... Já sabe, opa, um já fala pro outro, ó, a palavra tem poder, hein? Reclamar é clamar 2 vezes pro universo. Isso é verdade. Sim. Se você cai na murmuração, você cai numa frequência ruim, você só reclama. Gente, você só atrai coisa ruim. É verdade. Vira um ciclo, né? É física, não é, isso daí é espiritismo, é religião. Não tem nada a ver isso. Sim. É puramente física. Sim. Então, eu mudei também. E isso transformou e transforma a minha casa, porque hoje eu falo para os meus filhos. Tanto que eu já falei isso num podcast e eu vou repetir aqui. Antigamente eu falava assim para os meus filhos, como foi seu dia? E eles respondiam, né? Hoje aconteceu uma coisa chata. E agora eu pergunto, o que aconteceu de bom no seu dia? Nossa, muito bom. A diferença dessa pergunta muda completamente, tudo. Porque aí eles focam no quê? Que foi bom. Só no positivo. Nossa, porque antes eles focavam no quê? No negativo. Porque então, o cérebro, assim, ele é negativo. Exatamente. E quando você muda a sua pergunta e eles... Tá, mas eu quero saber o que aconteceu de bom no seu dia. Eu não quero saber. Cara, tem que ter um corte aqui. A gente precisa postar isso. Muito bom, né? Isso que você falou, eu acredito exatamente nisso, porque... A pergunta que você faz é a resposta que você vai ter, né? Exatamente. Então, pra criança também... E é muito importante você aí... Vou levar pra minha porque, vida. Porque assim, eu não sabia de muita coisa que eu tô... E é muito mais fácil você, com essa consciência que você tá tendo hoje, de todos os cursos também que você já fez, uma pessoa que tá vindo pro mundo, uma bebê que tá vindo pro mundo, você já perguntar o certo, fazer o certo, é muito mais fácil. Sim. No meu caso, né... Tudo tem a sua hora. Sim. E eu sou muito grata. E a gente tá tendo acesso ao conhecimento na hora certa também. Exatamente. Né? Então, eu falo, gente, mas isso tá mudando a vida dentro da minha casa. Então, esses cursos que eu fiz de física quântica mudaram o meu negócio, mas mudaram a minha casa também. Que legal. Então, a pergunta que eu faço hoje para as crianças muda. Então, eles já respondem o que aconteceu de bom na escola. Sim. Porque antes eu só perguntava, e aí, como foi? Ai, mãe, eu briguei com a amiguinha, eu briguei com a coleguinha, e agora não. Eles só falam bom. Eu falo, ai, tá vendo? Olha que legal. Foca no positivo, no bom. Ó, quem tem criança em casa, agora mudem, gente. Pergunta aí o que foi de bom no seu dia. Pode ser pro marido também, né? Pra esposa. É isso aí. E hoje é tão importante, né? A gente olhar as coisas boas também, né? Não só ficar olhando pro lado negativo. Muito bom, Ká. Antes da gente concluir, quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, que nós sempre agradecemos. Quero contar para vocês, aqui tá passando na tela também, mas para vocês conhecerem aqui, ó, nós temos a clínica da Denise Fumegali, ela faz toda a parte de estética corporal, ó, o abdômen definido, sem cortes, para quem quiser seguir, tem o Instagram dela aqui para vocês também. Quero agradecer também o Smart CEO Coworking, vai aparecer aí para vocês na tela. Eles têm 2 unidades, uma unidade tanto na cidade de Vinhedo ou na cidade de Valinhos. Para quem não conhece, eles são nossos parceiros também de anos, o Smart CEO. Eles fazem toda a parte, tem salas também privativas para você fazer reunião, tem a parte para você fazer treinamentos, o que é muito bom. Nós temos também uma loja de organização, daqui a pouquinho vai aparecer para vocês, mas está aparecendo no podcast o tempo inteiro também, tá bom? Tem uma loja de organização que chama Orbi, que ela tem toda a parte de colmeias, produtos para organização, produtos para casa. Você já conheceu essa loja? Não. Ainda não? Tem coisinhas da Le Creuset, bem legal. Fica em Vinhedo, ali no portal. Temos também a Pasta Nobre, que tá sempre aqui com a gente também. Ó, a gente trouxe aqui, gente, eu falei pra Carol, Cá, isso daqui é a melhor coisa da vida, né, Cá?
A torta Tá de fazendo frango. bastante Tá sucesso. fazendo sucesso, né? E aí a gente vai daqui a pouquinho esquentar pra gente comer e eu recomendo que você também compre. Tem uma loja física em Louveira, que normalmente eu vou buscar na loja da Cá mesmo, mas você também tá em vários lugares, né, aqui da Tem região. vários lugares. Então eu falei pra ela do Vilemax, que é um dos produtinhos mais vendidos também. Temos também no... Eu não sei se você quiser falar alguns lugares aqui da região que as pessoas podem encontrar, que eu acho que é legal, né? Ai, tem vários, na realidade. Eu não gosto de falar, porque daí, ai, Carol, você Esqueceu, esquece. é melhor não. Deixa. É, vamos pular isso, Sim, porque mas, gente, aí fala que eu tô puxando o saco mais de alguns clientes É do verdade. que de outros. Ó, então foca na pasta nobre, viu? Lá no mercado, pasta nobre pode pegar. Tem um monte de lugar, é super bom, né? Então aí também. E temos também a Carol, que ela faz da parte do seguro de vida, que é bem legal também, pra quem não tem ainda o seguro de vida. Ela é uma life planner da Prudential, também, que é uma empresa super renomada. Então fica aí pra vocês também conseguirem ter uma life planner. E, Cá, aqui a gente fez uma vela pra você. Que linda. É uma vela personalizada. A gente fala que o Obrigada. podcast ele é um momento pra você inspirar outras pessoas com a sua história. Então a gente acredita muito que a vela ela representa isso da inspiração. Ai, que cheiroso. Então pra você aí, um dia que você precisar também de uma energia extra, pode acender a velinha e lembrar desse momento. Muito legal. Obrigada, Má. E a gente sempre pede no final para que você fale uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para que elas saiam diferente do que elas chegaram nesse episódio. Então o que a Carol poderia falar do coração dela para essas pessoas, de tipo, para elas terem algum aconchego, uma inspiração? Ai, vamos focar nisso que a gente falou, acho que a Sim. maioria do tempo. O conselho que eu dou para as pessoas é realmente pararem de reclamar. Boa. Focarem realmente no bom, no positivo, agradecerem. O agradecimento tem um poder assim muito grande na vida da pessoa. A gratidão, Sim. o agradecimento é uma coisa assim que faz toda a diferença. Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, tudo Tem uma coisa para agradecer, né? tudo, você tem que enxergar o lado positivo de tudo. Ah, mas como? Não tem como ser positiva nessa situação, mas sempre tem um aprendizado, Concordo. sempre tem alguma coisa que nem eu quebrei. Ai, mas como você pode, você quebrou, e aí? Não, o que acontece? Eu voltei muito mais forte Sim. daí como empresária. Sim. Então, o que acontece? Isso daí tudo tem um porquê. E Sim. tudo tem o seu lado positivo. Então, o conselho é focar no lado positivo, treinar a mente, porque é o que eu falei, isso daí é um treino, não é fácil também. Sim. Você acorda, às vezes opa, mas se você tem essa consciência, você já se Volta, policia, volta pro centro e procura algo positivo. Então, assim, o conselho que eu tenho é isso. Isso é uma virada de chave na vida. Isso começa a atrair coisas boas e isso muda completamente. Ai, que legal. E eu concordo com você. E, pessoal, quero agradecer vocês por esse episódio. Muito obrigada. Sai tanto no Spotify quanto no YouTube. Compartilha a história da Cá para mais pessoas conhecerem ela, a empresa dela. Vou deixar o arroba aqui também para vocês conseguirem acompanhar. Não se esqueçam de curtir, comentar, também avaliar o nosso podcast, que isso é muito importante. Então, quero agradecer vocês. Cá, muito obrigada. Obrigada, Má. Obrigada aí por toda essa trajetória e por eu estar aqui hoje, né? Muito obrigada. Vamos juntas aí, se Deus quiser, mais muitos anos empreendendo. Amém. E, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio.